Amém. Agora a gente voltamos para a nossa série, o custo do discipulado. Talvez vocês se lembrem da ministração da semana passada. Talvez tenham sido impactados com a ministração da semana passada, como eu fui. Falava sobre negar-se a si mesmo. E toda a série, para mim, ela tem um peso especial, porque eu falo para as pessoas, é uma reflexão que nós temos que fazer com nós mesmos. E cada mensagem é um desafio, um confronto com o amor de Jesus, para que nós possamos restaurar aquilo que muitas vezes estava perdido. E talvez a gente se pergunte assim, poxa, mas será que eu nego a mim mesmo? Se alguém perguntar, a gente sempre tem a resposta na ponta da língua, eu nego a mim mesmo. A gente tem essa resposta padrão. Mas essa série não é sobre confirmar algo que nós repetimos para nós mesmos. É sobre sondar o nosso coração, como a gente cantou hoje mais cedo. Refletir e ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Então a primeira mensagem foi sobre negar a si mesmo, né? E hoje, dando continuidade, a gente tem um chamado um pouco mais desafiador do que a da semana passada, né? A gente vive hoje numa geração que foge do desconforto. Foge do confronto, foge do desconforto a qualquer custo. Se vocês pararem para analisar, a maioria das coisas que vocês gastam dinheiro hoje é para que vocês tenham algum conforto em alguma situação. Seja porque você tinha um carro que não era automático, aí você trabalhou para comprar um automático, agora você tem o conforto de não ter que trocar de marcha. Seja porque o ar-condicionado era manivela e agora você quer um que tem ar-condicionado de verdade. A gente busca conforto em todas as coisas. O exemplo do carro aqui, não sei se se aplica a todos, mas dá para entender que a gente busca o conforto. Muitas vezes a gente tem algo que é extremamente útil para aquilo que a gente precisa, mas a gente precisa de um melhor porque é mais confortável. Ou que passa uma imagem de mais conforto, de mais facilidade. Soa na nossa geração algo impossível de acreditar para os mais jovens, que um dia a gente tinha que levantar do sofá para mudar o canal da televisão. E aí tinha que assistir o que estava passando lá. A geração mais nova não sabe o que é isso. Se aparece uma propaganda no YouTube, as crianças já falam, que negócio chato é esse daqui? E a gente tinha que assistir a propaganda todo dia, né? Não tinha nem o que fazer, a gente está acostumado, mas a gente foi ficando confortável. E, querendo ou não, as empresas descobriram que quanto mais conforto elas oferecem para a gente, mais dinheiro a gente quer gastar. E a gente foi entrando nessa onda, né? Então, a gente tem aplicativo para tudo hoje, para não ter que sair de casa, não é verdade? Eu não quero fazer comida, eu peço um iFood. Eu não quero fazer alguma coisa, supermercado, chega em casa, farmácia chega em casa. A gente faz porque muitas vezes é caro o frete, alguma coisa assim. Mas a gente tem tudo na nossa mão. Literalmente, as coisas estão cada vez mais fáceis, né? A gente tem remédio para tudo, para não sentir dor nenhuma. Não é verdade? Poucas são as pessoas que falam assim, não, vou aguentar firme, não vou tomar remédio e vou superar essa dor aqui como antigamente fazia, quando não tinha remédio. As pessoas postam as fotos hoje em dia, mas é tudo com filtro. Porque não pode mostrar as imperfeições. Então são facilidades que vão deixando a nossa vida mais confortável. Talvez se a gente postasse uma foto no Instagram do jeito que a gente está, cabelo bagunçado, sei lá, cara sem maquiagem, as pessoas iam criticar. E a gente tem medo e a gente fala assim, não, deixa eu botar um filtro aqui porque eu vou aparecer. Eu vou evitar as críticas, não é nem sobre parecer mais bonito, mas evitar as críticas, evitar o desconforto, aquilo que é confortável. E a gente está preso. E aí vale para todos nós, a gente está preso em algum nível de conforto. E aí chega nosso amigo Jesus para confrontar essa nossa realidade. O confronto foi para os dias em que ele viveu, mas esse confronto vale para nós até hoje. Onde ele chega e diz para a gente que a gente tem que tomar a nossa cruz. E eu tenho certeza que talvez a maioria aqui não tenha associado que tomar a nossa cruz está relacionado ao iFood que a gente pede, o filtro que a gente coloca no Instagram, ou o remédio que a gente toma para dor. E não tem nada de errado nessas coisas. Mas o que ele está confrontando aqui é a nossa vida e a nossa busca por um conforto. Mas vocês sabem o que representava a cruz nos dias de Jesus? Vocês já pararam para pensar o que representava a cruz nos dias de Jesus? Eu não sei como vocês enxergam esse texto quando Jesus fala que nós temos que tomar a cruz. Mas durante muitos anos da minha vida eu olhei para isso e eu pensava assim, Jesus está dizendo que eu tenho que carregar algo pesado.
E eu olhava para isso como um peso. A cruz é um peso. Então eu pensava assim, eu vou ter que fazer um esforço maior porque a cruz é um peso. E talvez alguns aqui enxerguem a cruz como um peso. Como um preço a ser pago de algo superficial, de algo pequeno, de algo que é difícil, mas suportável. Essa é a visão que a gente tem sobre a cruz. Mas nos dias de Jesus, essa frase não soou dessa forma. E eu vou explicar para vocês por quê. Nos dias de Jesus, a cruz era o método mais cruel de execução de alguém. De todas as formas de execução, o método mais cruel era a crucificação. Os romanos ao longo do tempo foram se aperfeiçoando, eles eram um império poderoso, eles decidiam quem ia morrer. E eles decidiam como as pessoas iam morrer. E a crucificação era a pior de todas. A crucificação era separada para os piores. Para aqueles que não só precisavam sofrer, segundo a consciência dos romanos, mas também para que servissem de exemplo para todos os outros que pensassem em fazer algo parecido. E quando alguém passava pelas ruas de Jerusalém carregando uma cruz, as pessoas que estavam ali tinham uma certeza: aquela pessoa já estava morta. Não tinha como voltar. Se eles vissem uma pessoa carregando a cruz, aquela pessoa já estava morta. Porque os romanos eram muito bons e não tinha chance nenhuma daquela pessoa escapar. Era a certeza que elas tinham. Só que o que acontecia dali em diante, eles sabiam que carregando aquela cruz não tinha mais volta, mas tinha um processo de humilhação antes da morte. Que não era só a morte e o sofrimento, tinha um processo de humilhação. Então aquela pessoa passava pelas ruas e ela era zombada, as pessoas cuspiam nela, as pessoas batiam nela. A gente tem uma ideia pelo filme de Jesus, A Paixão de Cristo, que muitas vezes algumas pessoas têm dificuldade e falam, nunca assisti porque é muito forte, mas era pouco perto do que Jesus passou. E eu recomendo que vocês assistam, se vocês nunca viram. Mas a humilhação era pública e a certeza de que no fim daquela linha, a morte era o final. Essa é a metáfora que Jesus trouxe para os seus dias. Era isso que Jesus estava falando, que muitas vezes assustava as pessoas. Jesus estava dizendo que se alguém quisesse seguir ele tinha que estar preparado para esse tipo de coisa. A gente vai ver hoje como essa metáfora se aplica aos nossos dias. Mas eu queria que você abrisse novamente o texto que a gente está usando como base, que está em Lucas capítulo 9, versículo 23. O texto é bem curto e eu vou usar ele em todas as mensagens. Mas o texto diz assim: e dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então a gente viu que no Império Romano, a crucificação era a punição reservada para os piores criminosos. Algumas pessoas não precisavam carregar a cruz inteira, carregavam só o tronco que vai nos braços, mas ainda assim era um peso e a humilhação acontecia e a morte era certa. Em algum momento aquela pessoa ia ser levantada numa cruz, pregada, e morrer muitas vezes não pelos ferimentos, mas por asfixia. Eles colocavam a pessoa numa posição onde ela tinha que, isso aconteceu com Jesus, Jesus tinha que esticar os joelhos, praticamente aqueles pés furados, tentar ficar na ponta do pé para conseguir encher o pulmão de ar e respirar. E aí quando o corpo cansava, ele soltava e aí ele ficava sem respirar e ele precisava fazer isso, respirar. Então o processo de crucificação era muito cruel. E quando Jesus chega e fala para os discípulos que eles precisavam carregar a sua cruz, entenda que eles não tinham visto Jesus ser crucificado, mas Jesus disse, eles associaram com todas aquelas pessoas que eles já tinham visto ser crucificado, do medo que talvez eles tivessem de ser crucificado, e sentiram na pele a seriedade daquilo que Jesus estava dizendo para eles.
É como se Jesus chegasse nos dias de hoje para cada um de nós individualmente e dissesse: se você quiser me seguir, esteja preparado para uma cadeira elétrica. Esteja preparado para um caminho de morte que não tem volta. Essa foi a mensagem que Jesus deixou para os seus discípulos. Aí a pergunta que a gente se faz é: como é que um Deus de amor, que nos ama, que morreu por nós, fala uma coisa dessas? Como é que Ele pode trazer uma ameaça tão grave para as nossas vidas como Ele fez aqui? E a resposta é que o verdadeiro discipulado só acontece quando a gente morre para nós mesmos. Quando a gente aceita uma vida de entrega e de morte, é onde nós vamos poder florescer e renascer. Como eu disse a semana passada, a salvação é pela graça e é de graça. Mas seguir Jesus custa tudo o que nós temos. Existe um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer. Nem sei se eu falei o nome dele direito. Mas ele foi capturado pelos nazistas e antes de morrer, executado, ele disse: quando Cristo chama um homem, Ele o convida a vir e a morrer. Nos nossos dias de hoje, como a gente entende como as coisas funcionam? A gente sabe que essa morte não quer dizer que Jesus quer matar a gente fisicamente, que a gente sofra. Mas para aqueles discípulos daquela época, eles ouviram e entenderam como se fosse isso. Não é à toa que muitas pessoas deixaram de seguir Jesus. Aos nossos olhos a gente não entende o contexto do que aquilo foi dito, mas para eles o contexto foi muito mais pesado do que chega aos nossos ouvidos hoje. Mas existem algumas verdades que são importantes a gente guardar no nosso coração, sobre essa cruz que nós temos que carregar. A primeira delas é que a cruz não é uma opção. Se você quer ser discípulo de Jesus, ele está aqui no texto dizendo que nós precisamos carregar diariamente a nossa cruz, não é uma opção. É a caminhada do discípulo, é a decisão do discípulo, faz parte da vida, não é opcional. Eu não tenho como dizer que eu sou cristão e não quero carregar uma cruz. Eu não tenho como dizer que eu amo a Cristo e não carrego uma cruz. Uma outra coisa importante é que essa cruz não é única. Não é uma única cruz que eu um dia passei por uma coisa e precisei tomar uma decisão, um dia precisei abrir mão. O texto diz que essa cruz é constante e ela é diariamente. Tome diariamente cada um a sua cruz. Diariamente. E o terceiro ponto, e o mais importante dessa ministração de hoje, é que a cruz não é o fim. Por mais que a gente entenda que a morte é o fim, a gente pode olhar para a Bíblia e a gente entende que a morte de Jesus não foi o fim. E quando Jesus chama cada um de nós para uma cruz que vai levar à morte, não é para que nós de fato venhamos a morrer, mas é para que nós possamos, junto com eles, ressuscitar. Amém? Então vamos passar aqui pelos 3 pontos e eu queria que vocês me ajudassem aqui a aprofundar nesse tema da cruz. O primeiro ponto é sobre o significado de tomar a cruz, né? Como eu falei, a gente vive numa era do grátis. Eu quero um Wi-Fi grátis, eu quero um brinde grátis, eu quero um frete grátis, eu quero 7 dias de teste grátis, amostra grátis. A gente vive nessa vida, né? A gente busca isso e a gente muitas vezes enxerga uma vantagem muito grande nisso. E, de fato, a nossa salvação é grátis. Se a gente crê em Jesus no nosso coração, que Ele morreu no nosso lugar, entregou a vida por nós e que Ele é o Filho de Deus, a gente recebe de grátis. Mais barato até que o Wi-Fi que a gente recebe, que eles usam os nossos dados para treinamento, compartilhar com os hackers. Isso aqui não tem nada disso. A salvação é de graça. Mas se tornar um discípulo tem um preço a ser pago. E existe uma coisa interessante, porque ainda na nossa salvação houve um preço a ser pago. Ela é de graça para nós, mas ela só é de graça para nós porque Ele pagou o preço. Se Ele não tivesse pago o preço, nós não teríamos como pagar. Então nós somos salvos porque Ele pagou o preço com seu sangue e com a sua vida. Então é por isso que nós temos acesso à nossa salvação. Já no discipulado, somos nós que pagamos o preço. Somos nós que escolhemos o caminho estreito. Somos nós que escolhemos
Negar a nós mesmos e carregar a nossa cruz diariamente. Somos nós que precisamos fazer. E aqui talvez eu separei alguns exemplos, mas vocês vão ter o de vocês. Mas existe um preço social. O exemplo que eu deixei anotado aqui é de um jovem universitário que se recusa a participar das festas regadas a álcool e todas essas coisas que tem nas universidades de hoje em dia, promiscuidade. E ele pode ser taxado de santo, de certinho, de estraga-prazer, de coisas assim. E esse preço que ele paga por essa exclusão, por essa decisão que ele tomou, é como se ele estivesse morrendo para algo que o mundo faz, ou algo que até a sua própria carne o chama para fazer. E ele está ali carregando a sua cruz, por conta de uma convicção de um amor a Cristo. Talvez exista uma pessoa no âmbito profissional, talvez um contador, alguém que mexe com finanças, e aquela pessoa tem a oportunidade de fazer algo errado com aquele dinheiro, com aquela estrutura, movimentar os dados para beneficiar a empresa. E aquela pessoa decide fazer aquilo que é certo e não aquilo que é errado. Talvez ela perca uma promoção por aquilo, talvez ela seja taxada de alguém inflexível e não alguém que possa ser confiável, ou alguém que a empresa possa contar. Mas ela está ali carregando a sua cruz e pagando um preço por fazer aquilo que é certo. Talvez alguns de vocês, quando se converteram, enfrentaram oposição na sua própria família, por ter descoberto algo novo que as pessoas não aceitavam, e você teve que se manter firme ou pagar um preço. Certa vez uma pessoa me procurou e falou que ela tinha aceitado Jesus e que ela cria em Jesus, mas que ela não podia continuar nessa caminhada porque a família dela não aceitava isso. E eu tive que falar a verdade para ela, porque se a gente coloca alguma coisa antes de Jesus na nossa vida, se torna idolatria e é um pecado. A nossa vida com Cristo é individual. A opinião das pessoas, ainda que sejam mais próximas, não podem afetar a nossa decisão e a nossa caminhada. Alguns podem ter sido até expulsos de casa. Então existe um preço real a ser pago pela discriminação, pela separação. Mas é um preço, uma cruz que precisa ser carregada. Quando a gente olha para algumas histórias da Bíblia, a gente vê que Moisés tinha tudo. Pensa no camarada que deu sorte na vida, virou príncipe do Egito. A gente está falando aqui de alguém que se tornou simplesmente o filho do homem mais poderoso da terra, mais rico que tinha. Mas em algum momento ele abriu mão daquilo. O seu chamado, aquilo queimava tanto no coração dele que ele acabou atacando um egípcio e teve que fugir para o deserto. A gente vê na vida de Daniel, que orava todos os dias, até que veio um decreto dizendo que ele não poderia orar. Se orasse, ia ser mandado para a cova dos leões. E ele poderia parar de orar, ou pagar o preço, e carregar a sua cruz. Eu não sei o quão confiante Daniel estava, mas se eu estivesse no lugar dele, eu provavelmente ia orar e pensar assim: o leão vai me comer. Eu talvez não contaria com o livramento que Deus deu para ele, mas provavelmente eu continuaria orando. Mas é um preço a ser pago. Eu não sei se ele sabia que Deus ia livrar ele ou não, mas pensa num cara confiante que não parou de orar e pagou o preço que precisava ser pago. E uma das coisas que eu vejo que mais contrasta com as nossas vidas de hoje é que nós temos os cristãos da igreja primitiva. Se vocês olharem os apóstolos, todos eles morreram por Cristo. Mortes do... Será que chega aqui? Estão me ouvindo então, né? Eu consigo usar aqui. Eu vou puxar só um pouquinho e fico mais para o lado. Todos eles morreram mortes dolorosas por amor ao Senhor. E você não vê um deles sequer tristes por terem passado por isso. Em Lucas capítulo 14, versículos 27 e 28 diz:
E quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês que, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? A gente usa esse texto de uma forma isolada, falando que a gente tem que calcular o preço, mas ele está dizendo o seguinte: se você quiser me seguir e ser meu discípulo, olha o preço que você tem que pagar. E esse preço é: você precisa carregar uma cruz e me seguir. Que é exatamente o texto que a gente leu. E talvez o preço seja abrir mão de relacionamentos que desonram a Deus, recusar oportunidades ilícitas, enfrentar muitas vezes a zombaria e as piadas dos que não são cristãos e não conhecem os valores que os cristãos têm. Muitas vezes é dedicar um tempo precioso para o reino de Deus, que poderia estar sendo gasto curtindo alguma coisa que nos traz o prazer, a alegria momentânea. Ou talvez pagar um preço financeiramente, com os dízimos, com as ofertas, para que o reino de Deus seja expandido através dos recursos que Deus coloca. Muitas vezes as pessoas pensam que o discipulado é um momento onde nós tomamos uma decisão, aceitamos Jesus e viramos discípulos. Mas Jesus disse diariamente. Não é um ponto lá atrás onde nós fizemos. É diariamente, e isso começou quando nós aceitamos Jesus. E só vai terminar quando nós morrermos ou quando Ele voltar. Diariamente. Não é sobre um evento, mas sobre um estilo de vida. E por que precisa ser diariamente? Porque eu posso ter crucificado ontem o meu orgulho, mas ele acordou vivo hoje de manhã. A carne não morre de uma vez, ela é uma luta constante até o fim dos nossos dias. O diabo, o inimigo, não tira férias e ele está sempre preparando uma armadilha, uma tentação, algo para nos distrair. Ele não tem como vencer, ele sabe que ele é um derrotado, mas ele pode atrasar os seus planos, ele pode colocar distrações, obstáculos para nos desacelerar ou parar. Então a nossa batalha é renovada a cada manhã. Mas as misericórdias do Senhor também se renovam a cada manhã. E elas são como maná no deserto, a porção que nós precisamos. Essa é a porção de graça que Deus nos envia a cada manhã. Nós temos a oportunidade de recomeçar, de rever as nossas decisões e de escolher novamente carregar nossa cruz. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 31 diz: eu enfrento a morte todos os dias. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo estava dizendo que ele enfrenta a morte todos os dias. Eu não sei o quão pesado talvez essas palavras estejam soando ao seu ouvido. Mas existe um preço que nós temos que pagar. E esse preço é muito melhor do que a gente imagina, vocês vão entender ao longo da ministração. Mas o nosso coração tem que estar pronto para se entregar, como se fosse para uma morte verdadeira. O segundo ponto é sobre o peso e o propósito dessa cruz que Jesus fala que nós temos que carregar. E aqui a gente tem que começar a destruir um mal entendido perigoso que muitas vezes entra no nosso coração. O cristianismo não é sobre sofrer. Não é uma seita masoquista onde nós estamos falando assim: agora eu vou morrer, então que venha sofrimento, porque quanto mais sofrimento eu tenho, mais cristão eu sou. Não é sobre isso. A gente não busca sofrimento simplesmente por sofrer. A gente não quer sofrer, de fato ninguém quer. Mas se esse é o preço necessário para que o propósito da cruz seja cumprido na nossa vida, eu tenho que estar disposto a pagar esse preço. Então o que a cruz não é? A cruz não é uma autopunição pelos meus pecados. Não é uma penitência, algo que eu tenho que fazer porque eu sou pecador. Porque esse preço, Jesus já pagou na cruz. E não tem como eu pagar um preço que já está pago. Não estou devendo nada, como é que eu vou pagar alguma coisa? Não é
se colocar numa situação onde sentir dor vai impressionar a Deus, porque não consegue impressionar a Deus. Ele sabe quando é artificial, Ele sabe quando existe algo errado no nosso coração. Não é aceitar o abuso espiritual, o abuso de líderes, o abuso de outras pessoas como se fosse um sinal de espiritualidade e humildade. E também não é sobre criar dificuldades desnecessárias para se colocar numa posição de ser alguém que carrega uma cruz. Mas a cruz é, de fato, o preço ou o custo natural de alguém que quer viver no reino de Deus. Porque o reino de Deus está nesse mundo e ele é perfeito, mas nós estamos num mundo que é caído. Então, se você quer carregar a sua cruz e ser de fato um representante do reino de Deus aqui, você precisa entender que vão haver batalhas, que vão haver confrontos, que vão haver diferenças entre o mundo e o reino de Deus que você faz parte. É como se você tivesse que nadar contra a corrente. Isso é carregar a cruz. Está todo mundo descendo uma descida fácil e você fala assim, não, mas o caminho é para a subida, eu vou subir, ainda vou levar o peso extra da cruz porque eu tenho que chegar lá no topo. Como a própria Bíblia diz, carregar a cruz é o preço de ser luz em meio às trevas. E eu já usei essa analogia aqui antes, mas ser luz em meio às trevas, a gente pensa, poxa, que legal, vai chegar lá e vai ficar luz e vai estar tudo bonitinho. Agora imagina um lugar onde as pessoas nunca viram luz e você chega e ilumina. Eles vão querer brigar com você porque você deixou todo mundo cego, o olho deles está doendo e incomoda as pessoas ao redor. Ser luz. Entenda que ser luz é uma bênção, mas também vai incomodar as pessoas ao redor. Porque a luz vai mostrar coisas que elas nunca conseguiram ver. E a cruz é, principalmente, um sacrifício necessário para um propósito eterno. Não é sobre sofrer aqui, mas é sobre aquilo que está sendo construído na eternidade. Eu trouxe alguns exemplos da Bíblia para vocês entenderem. O apóstolo Paulo não buscou ser açoitado. Vocês imaginam que o apóstolo Paulo fala assim, que legal, hoje eu quero ser açoitado, acordei hoje com a vontade de ser açoitado. Ele não buscou ser açoitado, mas ele foi açoitado muitas vezes por pregar. Ele não procurou prisões para ser preso, mas foi preso. Simplesmente por não negar a Cristo. Mas a cruz dele tinha um propósito. De pregar o evangelho aos gentios. Essa cruz que Paulo carregava. A gente falou recentemente em uma outra ministração sobre essa moça chamada Corrie ten Boom. Que ela não procurou os campos de concentração, mas ela foi capturada e presa pelos judeus. Por esconder os judeus, tentar salvar os judeus, ela foi capturada e presa. E o propósito da cruz dela era salvar vidas e mostrar o amor de Cristo para essas pessoas. Existem pastores hoje, pregando em igrejas subterrâneas, que não estão buscando nenhum tipo de perseguição religiosa, não estão buscando colocar em risco as suas famílias, a sua própria vida. Mas ele enfrenta isso para que as pessoas possam conhecer Jesus. E aquela cruz que ele carrega tem o propósito de almas serem salvas. Talvez a cruz de vocês não tenha nada a ver com essas pessoas que eu acabei de citar. Mas talvez a cruz tenha a ver, abrir mão, uma mãe abrir mão de uma carreira para cuidar dos filhos. Talvez um pai abrir mão de horas extras para chegar em casa mais cedo e passar tempo com a família. Talvez recusar fazer parte de uma fofoca no trabalho, no ministério, em qualquer lugar, em detrimento da honra das pessoas. Talvez guardar dinheiro para sustentar missões, ao invés de comprar uma televisão nova, um sapato novo, uma bolsa nova, um carro novo. Talvez acordar de madrugada para orar pela família, pelos amigos, pelos inimigos que seja. Às vezes eu brinco que a gente tem um jejum de sono quando a gente acorda para orar pelas pessoas. Eu estou privando do sono, estou dormindo menos. Tem um preço a ser pago por uma oração que precisa ser feita. Talvez o preço a ser pago seja perdoar alguém, para que o caráter de Cristo seja demonstrado para essas pessoas.
Mateus capítulo 16, versículos 24 e 25 diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pensa como devia ser difícil para aquelas pessoas no tempo de Jesus olharem esse texto da cruz, Jesus falando sobre isso. Porque para eles a cruz era a morte física. Então eles se colocaram numa posição que eles tinham que estar prontos para isso. E a única promessa que eles tinham é que se eles perdessem a vida por causa de Jesus, eles encontrariam ela de volta. Ainda que a gente não tenha romano para crucificar a gente, se no nosso coração a gente decidir morrer por Cristo, a gente vai encontrar uma vida que nunca teríamos acesso por conta própria. Ele diz que se a gente ficar tentando salvar essa nossa vida, a gente vai perder. Mas que se a gente se entregar, a gente vai reconquistar ela ou encontrar ela novamente. Talvez uma das perguntas para vocês se fazerem nesse ponto é: qual é a dificuldade que vocês estão enfrentando no dia a dia? E se essa dificuldade é de fato uma cruz que Cristo quer que você carregue, ou se é uma cruz que você mesmo colocou sobre os seus ombros? Talvez escolhas erradas, talvez decisões por impulso. É algo que leva a uma reflexão individual. Mas essa cruz que nós carregamos, quando a gente está falando assim, a gente vai morrer e vai encontrar de novo a nossa vida, quer dizer que a gente não vai morrer, certo? No saldo da matemática a gente fica no 0 a 0. A gente morre aqui, mas a gente ganha de volta. Então eu não perdi nada, certo? Já está melhorando, concorda? Então assim, a gente está falando, eu vou morrer, mas vou viver. Se eu perder a minha vida por conta dele, eu vou ganhar. Então a gente já empatou, já não está tão ruim assim. Estava ruim no começo, aquele negócio da cruz dos romanos, agora está começando a ficar melhor. É que Jesus ensina o princípio que está por trás de toda essa mensagem que ele está falando. Que o sacrifício que nós temos de entregar a nossa vida produz frutos eternos. E tem um texto em João capítulo 12, versículo 24, que ele exemplifica isso através, literalmente colocando um exemplo sobre o trigo, sobre uma plantação. E esse texto diz o seguinte: digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Jesus está trazendo agora um outro exemplo. Primeiro era falando sobre uma morte cruel, e aqui o exemplo é sobre uma restauração que acontece depois da morte. E ele traz um exemplo para aquele povo que era agricultor, de algo que estava nas mãos deles nos dias que eles conseguiam identificar, que era o trigo. Tem muitas parábolas, muitos textos sobre o trigo na Bíblia, mas esse aqui fala especificamente sobre morte. E ele está dizendo que o trigo precisa cair na terra e morrer, porque ali é onde ele vai brotar, frutificar e multiplicar. Mas se ele não morrer, ele vai continuar sendo exatamente o que ele era. Não vai multiplicar, não vai cumprir propósito e simplesmente vai deixar de existir em algum momento. Eu não sei se vocês tinham parado para olhar esse texto do trigo como as nossas vidas, mas é exatamente. Esses caras cantam muito alto, eu tenho que falar grudado aqui, senão não sai a voz. Eu posso continuar com esse aqui, viu? Talvez se pudesse aumentar um pouco. Qual é esse aqui? É o seu? Eu não lembro qual que é o número dele. Deixa eu ver se eu abro aqui, gente. Só um segundinho aqui que eu vou tentar aumentar o volume aqui. Agora vai ficar bom. O pessoal do louvor tem uma voz boa, assim, eles cantam alto, eu falo mais baixinho. E falo longe do microfone também, às vezes não sai. Eu estava falando sobre o trigo, né, e as nossas vidas. As nossas vidas são assim. Nós precisamos morrer para aquilo que nós conhecíamos antes. E tem muitos outros versículos que falam sobre isso. E esse carregar a cruz é uma decisão de se entregar completamente.
aquilo que parece perda aos olhos humanos, Deus vai transformar em um ganho multiplicado. Eu tinha separado alguns exemplos aqui, eu vou citar só um para vocês. Acho que eu já falei esses dias sobre William Carey. Ele era um sapateiro inglês que foi para a Índia como missionário. Quando aquelas pessoas enxergavam que fazer missões naquela época, lá em 1700 e alguma coisa, fazer missões era algo que era uma loucura, uma insanidade, não era algo comum como é hoje. A gente fala assim, vamos fazer missões, vamos mandar um missionário, a gente entende que é a realidade, mas naquela época não. Ele foi um dos pioneiros e ele decidiu ser missionário na Índia. E ele pagou um preço por isso. Ele teve que enterrar sua esposa no solo estrangeiro, teve que enterrar os seus filhos no solo estrangeiro. Mas o resultado da sua entrega, da sua cruz, foi traduzir a Bíblia para dezenas de idiomas diferentes. E ele é considerado hoje o pai das missões modernas. Quantas pessoas hoje têm acesso à Bíblia? Simplesmente porque esse homem decidiu pagar um preço e carregar a sua cruz. Em Romanos capítulo 8, versículos 17 e 18 diz: se somos filhos, então somos herdeiros. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que em nós será revelada. Às vezes Paulo fala umas coisas que a gente não consegue assimilar para o nosso dia a dia, né? Pensa no sofrimento que Paulo viveu e ele fala que é pouquinho. Nem dá para comparar com a glória que a gente vai experimentar. É como se ele não estivesse experimentando sofrimento nenhum. Obrigado. É como se ele não estivesse experimentando sofrimento nenhum. Está tudo de boa para ele. Na prática não estava. Ele estava sofrendo, ele tinha perseguição, foi apedrejado, açoitado, doía igual dói na gente. Mas ele conseguia ter uma visão de que tudo aquilo que ele estava sofrendo era pouco comparado com aquilo que estava esperando para ele, com a glória que seria revelada a ele. E sabe que, quando eu fiquei olhando para esse texto, esse ponto, eu deixei um tópico aqui que eu fiquei pensando se eu falaria ou não. Porque fica estranho eu falar sobre mim, né? Eu queria dar um testemunho meu, mas fica estranho eu falar sobre mim porque dá a sensação de que eu estou fazendo propaganda. Eu não fico muito confortável sobre isso. Mas eu fiquei orando sobre aquilo que a experiência que a gente teve aqui no discipulado na sexta-feira. E eu achei que era interessante compartilhar. A gente falou muito, foi um discipulado interessante. Mas houve um dia que eu decidi pagar um preço para estar aqui, para começar esse ministério e fazer tudo isso. E houve um preço a ser pago. E eu tenho certeza que muitas pessoas sabem do preço que eu paguei, mas não sabem nem uma parte. A sensação que eu tenho olhando para todas as coisas, e nem faz sentido eu compartilhar todas as coisas, mas a reflexão que eu fiz é que eu nunca encontrei uma pessoa que eu conheço que pagou o preço que foi pago para que esse ministério acontecesse. Comparado com essas pessoas que eu estou citando, esquece, nem dá para comparar. Esses caras fizeram muito mais, mas nos dias de hoje, a gente não encontra mais pessoas dispostas a pagar o preço, a negar a si mesmo, a carregar a cruz. A gente não tem encontrado pessoas. Mas esse é o chamado de Cristo, não só para a minha vida e para a vida de vocês. E a parte que mais me marcou na sexta-feira foi olhar nos olhos das pessoas e entender que o preço que foi pago teve frutos e teve um propósito de vidas impactadas. Talvez não seja as 10.000 Bíblias lá que o cara traduziu, mas de ver esse detalhe na vida das pessoas fez trazer uma sensação de que valeu a pena cada detalhe. E a nossa entrega é para Cristo. Se Ele pedisse, eu faria tudo de novo. Faria mais ainda, porque é tudo dele, é tudo para Ele. Mas o que mais me impactou foi ouvir das pessoas o quanto o ministério pôde tocá-las ou impactá-las, resgatá-las. E ainda que
Muitas vezes as histórias não tenham sido compartilhadas abertamente. Eu conheço a história de cada um porque eu participei de cada uma delas. Então isso foi muito impactante. Mas o que eu vejo é que hoje em dia poucas pessoas estão dispostas a pagar um preço. E nós precisamos resgatar isso. E o terceiro ponto, que é o melhor de todos, eu disse que começou pesado, vai ficando melhor, é que a cruz não é só um peso que nós temos que carregar, um decreto de morte, mas ela é aquilo que vai transformar o sofrimento em alegria. E aí, é uma coisa interessante que eu fiquei pensando em até usar uma frase mais comum aqui, só uns crentes mesmo para ser doido assim de achar que sofrimento é coisa boa, né? Aos olhos do mundo, sofrer não é bom. Mas aos olhos de um cristão, aceitar que ele tem que estar disposto a morrer por Cristo, parece uma insanidade, né? Mas esse é um dos maiores assim, mistérios do cristianismo. A alegria no sofrimento. Não quer dizer que a gente vai buscar sofrimento ou gostar de sofrer, porque nós não somos masoquistas, como a gente falou. Mas que existe uma alegria no sofrimento por Cristo, e a gente vê isso na vida de cada um daqueles da Bíblia que morreram por Cristo. O mundo não consegue entender, mas quem vive e experimenta sabe que é real. O mundo busca a alegria fugindo do sofrimento. O cristão encontra essa alegria abraçando a cruz. Sabe que tem uma cruz que ela é pesada, a gente vai lá e abraça ela, fala, deixa que essa daqui eu vou carregar. É a minha cruz. O mundo vê o sofrimento, o masoquismo. A gente experimenta o poder da ressurreição. Em Atos capítulo 5, 41, tem um texto interessante que fala sobre os apóstolos. O texto diz assim: os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do seu nome. Faz sentido isso para o mundo? Vai estar sendo condenado, perseguido, e eles estão alegres porque falaram, olha, acharam a gente aqui, um pouquinho de Jesus na gente, a gente está fazendo a coisa certa, a gente está indo no caminho certo, e eles se alegrando com aquilo. Foram açoitados, tudo dolorido, mas saíram felizes. Porque eles entenderam que eles estavam sendo reconhecidos como parte de algo que tinha salvado, do nome que eles carregavam, que tinha salvado eles mesmos. A gente conhece a história de Paulo e Silas, que está em Atos capítulo 16, 25. As costas rasgadas pelos açoites, presos no pé no tronco, prisão de segurança máxima, presos, talvez cansados, doloridos. E aí eles falam assim, como se fosse o Marlon Diego aqui, Marlon, pega o violão, vamos tocar um louvor aqui agora. Tudo dolorido, talvez os braços nem mexiam direito. Fico imaginando eles levantando os braços e orando e clamando ao Senhor e adorando, alegres por estarem participando do sofrimento de Cristo. E a gente vê o sobrenatural de Deus naquilo, terremoto, o carcereiro se convertendo, mas eu tenho certeza que eles não fizeram para ter terremoto ou carcereiro se convertendo. Eles fizeram porque eles amavam o Senhor, eles estavam alegres por fazer parte disso. Em Hebreus capítulo 10, 34 diz, vocês aceitaram alegremente o confisco dos seus bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Pessoas perderam suas posses, seus bens financeiros e estavam felizes porque os bens deles não eram mais desse mundo, mas eram eternos. Existe um pastor chamado Richard Wurmbrand. Vocês podem pesquisar ele na internet, e ele foi um pastor que pregou o evangelho na época do comunismo. E ele foi preso e torturado por 14 anos seguidos. Foi torturado de todas as formas possíveis para que ele pudesse negar a Cristo. 14 anos, gente. Pensa que a gente nega a Cristo às vezes só quando está com preguiça de acordar cedo para vir na igreja. E o cara foi torturado por 14 anos. Você entende a diferença de realidade que a gente vive com o que essas pessoas viveram? E sabe qual é o testemunho dele? Sofrendo, sendo torturado. O que as pessoas olhavam para a vida dele era uma alegria inexplicável.
Às vezes eles dançavam nas celas. Parecia que eles eram mais livres do que as pessoas que estavam aprisionando eles. Aquele homem contagiou muitas pessoas naquele lugar onde ele esteve preso. Talvez vocês se lembrem, eu acho que foi em 2014. Os cristãos perderam tudo no Oriente Médio, quando o ISIS, o Estado Islâmico dominou um pedaço de terra e eles começaram a perseguir os cristãos. E se eu não me engano, numa única noite, se eu não me engano, acho que foram 120 mil cristãos que tiveram que fugir daquela região, porque senão seriam mortos. E eles diziam assim: eles tiraram as nossas casas, mas não a nossa alegria. Tiraram nossos bens, mas não a nossa fé. Somos mais felizes agora do que quando tínhamos tudo. E de onde vem essa alegria que os cristãos experimentam? A primeira coisa é que ela vem de uma presença intensificada de Cristo na vida de cada um deles. Quanto maior a cruz, maior a entrega na cruz, maior é a presença de Cristo. Quanto mais distantes da cruz, menos a presença dele vai se manifestar nas nossas vidas. Ele prometeu: estarei convosco todos os dias. E é a nossa cruz que nos aproxima deles. Essa alegria vem de um aspecto eterno, de saber que não é sobre o tempo que nós estamos aqui, mas de se alegrar, porque sabemos que um dia vamos estar junto com ele. Essa alegria vem do privilégio de fazer parte de algo que nós não merecíamos. A gente não fica feliz quando ganha uma promoção no trabalho, um reconhecimento. Não existe promoção ou reconhecimento maior do que fazer parte do reino de Deus. E a outra parte da alegria vem da transformação que ele fez nas nossas vidas. Uma alegria de olhar para nós mesmos, entender que não somos mais quem nós éramos, mas que permitimos e que ele trabalhou nas nossas vidas. E que por conta disso as pessoas estão conseguindo enxergar aquilo que nós não somos mais, mas aquilo que nós nos tornamos. 1 Pedro capítulo 4, versículo 13 diz: mas alegrem-se na medida em que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Nós temos que olhar para as dificuldades que nós passamos, com a cruz que nós carregamos. Não como um peso, não como uma dor, mas como um privilégio. Quanto maior for a nossa cruz, mais uma necessidade de buscar por intimidade e estar mais próximo dele nós vamos ter que fazer. E quanto mais intimidade nós tivermos com ele, maior vai ser a alegria no nosso coração e o nosso testemunho para as pessoas que ainda não conhecem ele. A nossa cruz é a cruz que a gente carrega, não é o destino final. Assim como não foi para Cristo, não é o nosso destino final. Para cada sexta-feira da manhã, da paixão, tem um domingo de Páscoa nos esperando. Para cada morte na cruz, existe um tempo de ressurreição. Existem algumas promessas que estão preparadas para aqueles que perseveram. Uma delas é a coroa da vida. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Está em Apocalipse 2:10. A gente tem uma promessa de um galardão eterno. Eis que venho em breve e a minha recompensa está comigo. Apocalipse 22:12. E existe uma honra celestial daqueles que abraçam o discipulado e seguem isso que Jesus está pedindo. João 12:26 diz: se alguém me serve, o meu Pai o honrará. A gente tem exemplos na Bíblia de pessoas que foram honradas. A gente vê José na prisão por 13 anos. Vida difícil, sofrida talvez. Mas a recompensa dele chegou, ele se tornou o segundo homem mais importante da terra. Governador do Egito, salvador de nações. A gente falou na sexta-feira sobre Jó. Perdeu tudo, perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu todas as coisas. E Deus restituiu tudo isso em dobro. Menos os filhos, para quem ganhou a pizza.
substituiu tudo em dobro, menos os filhos, porque os filhos ele não tinha perdido, ele só tinha guardado. Então ele não precisava dobrar. Vidas preciosas. Mas sabe, o mais importante da vida de Jó, na minha leitura, eu não sei se vocês vão concordar comigo, não era sobre ter todos os bens restituídos em dobro. A Bíblia diz que Jó antes conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os olhos podiam vê-lo. A recompensa de Jó foi poder ver ao próprio Senhor. Algo que poucas pessoas na Bíblia poderiam fazer, mas algo que nós vamos fazer quando encontrarmos com Ele na eternidade. E a gente tem o nosso exemplo de Jesus. Aqui eu fico imaginando que quando Jesus morreu naquela cruz, Satanás deve ter feito festa, falando assim: ganhamos, vencemos. O Filho de Deus foi derrotado, morreu. E aí eu fico imaginando a cara dele na hora que Jesus ressuscita no terceiro dia. E ele já não ressuscita mais como era, mas ressuscita poderoso, restaurado, passa por dentro das paredes. Aí eu acho que Satanás ficou com medo, na hora que ele entendeu a encrenca que ele tinha se metido. Mas da mesma forma como Jesus morreu e ressuscitou, ele é um exemplo para nós. Porque ele está falando que se nós perdermos a nossa vida, por causa dele nós vamos ganhar de novo. E ele não só usou todos esses testemunhos, exemplos de cruz, enquanto ele estava vivo, mostrando para a cruz que ele havia de morrer, mas para aquilo que nós haveríamos de experimentar. A cruz, embora tenha sido uma humilhação e uma morte cruel, deu a ele autoridade sobre todas as coisas e um nome que está acima de todo nome. Até isso nós falamos de discipular. O nome que está acima de todo nome. Sabe, a gente conhece testemunhos e a gente orou aqui pelo casal. 45 anos de casado. Muitas vezes os casamentos têm problema e algumas pessoas decidem perseverar. Hoje em dia as pessoas desistem muito rápido porque elas não querem o desafio, não querem o desconforto. A gente tem o exemplo de um casal que perseverou. Existem pessoas que continuam servindo em ministérios, sem reconhecimento, sem status, sem fama, sem seguidores, mas continuam fazendo por amor ao Senhor. Existem pessoas que são fiéis no tempo de escassez. E Deus levanta essas pessoas com um tempo de abundância. Existem pessoas que se manteram fiéis em momentos de crise, de cura, de enfermidade, mas que hoje são testemunhos vivos do que Deus pode fazer de transformação na vida de alguém. O apóstolo Paulo nos lembra em 2 Coríntios 4, 17 e 18: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Está leve e momentâneo aí para vocês? Vocês estão entendendo dessa forma? Ou está parecendo pesado? Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Leves e momentâneos. Imagina um cara foi açoitado, está com a costa dividida no meio, lá cortada, e ele fala: leve e momentâneo, vai passar. Apedrejado, leve e momentâneo. Naufragou, teve que nadar até a ilha. Chegou lá, a cobra ainda picou ele, as pessoas acharam que ele ia morrer. Ele fala: leve e momentâneo. Por que ele chama de leve essas coisas que ele passou? Porque os olhos dele não estão nas coisas naturais, mas ele está olhando para aquilo que ele já conquistou e que ele sabe que ele vai experimentar. E eu separei 6 coisas aqui, eu vou tentar correr que eu já estou estourando o horário. Mas de coisas que nos esperam. Uma delas é que nós vamos reinar com Cristo. Não é só estar com Ele, nós vamos reinar com Ele, nós vamos ter uma função, nós vamos ter talvez um cargo, alguma coisa assim, não sei como é que é, a gente vai descobrir lá. Nós vamos reinar com Cristo. Não é só estar lá presente na arquibancada assistindo, a gente está junto com Ele. O que Ele fizer a gente vai estar fazendo junto, não é algo tão trivial assim. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6,3 que nós vamos julgar os anjos. Olha a responsabilidade, gente. Nós vamos julgar os anjos. Tudo bem que ele falou no contexto
dando bronca na galera. Falou, vocês estão levando essas coisas para o tribunal aí, vocês não sabem que a gente vai julgar os anjos, vocês estão aí, não conseguem decidir um negócio simples aqui, uma contenda na igreja. A gente vai receber corpos novos. Isso daí vai ser divertido. O corpo que atravessa a parede, restaurado. Olha, o Superman vai ficar pequenininho perto da gente. A gente vai habitar na Nova Jerusalém. Está em Apocalipse 21. A gente vai ver a face de Deus. Tem Apocalipse 22, 4, que a gente viu, que a gente falou sobre Jó agora. Vamos ver a face de Deus. E aí eu deixei por último aqui, que é o versículo 21, 4, que é o meu preferido. Talvez o meu preferido, o segundo preferido da Bíblia. É onde Jesus fala que vai ter o fim de todo o sofrimento. Então, se você acha que carregar a sua cruz hoje pode ser um sofrimento, você tem que ler Apocalipse 21, 4. E você vai entender que vai chegar uma hora que todo esse sofrimento vai cessar. Eu queria que vocês ficassem de pé para a gente encerrar. Eu não sei quanto essa mensagem falou com vocês nessa manhã, mas eu confesso para vocês que eu nunca tinha aprofundado ou ouvido uma mensagem sobre esse versículo, sobre a cruz, ou sobre esse pedaço. Como a gente falou hoje, obviamente é só um pedaço daquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu vou encurtando para caber aqui no tempo. E tem muito mais que vocês podem orar e aprofundar. Mas a cruz tem um preço real a ser pago. A salvação já foi paga, mas nós temos que pagar um preço também. E esse preço é diário, essa cruz é diária. E ela não é por acaso, mas ela tem um propósito para as nossas vidas e com as nossas vidas. E esse propósito é de produzir frutos. E esses frutos trazem aquela alegria paradoxal que as pessoas não entendem. E ela também garante uma recompensa eterna para cada um de nós. E essa cruz é diária e intransferível. Ninguém pode carregar ela por você. Cada um tem a sua. Cada um vive a sua própria vida. Mas não é porque a cruz é sua que você precisa carregar sozinho. No próprio exemplo de Jesus, a gente tem um homem chamado Simão, o Cireneu, que quando Jesus não tinha mais forças, ele ajudou ele a carregar. E é onde entram os nossos irmãos, a nossa comunidade, as pessoas que estão próximas, para que quando a cruz fica muito carregada, muito pesada para ser carregada, alguém coloque o seu ombro e te ajude a carregar. Todo o exemplo de Jesus vale para nós e esse também vale. A cruz talvez seja pesada demais, mas vai ter alguém ao seu redor que vai te ajudar a carregar. Você não precisa carregar tudo sozinho. E além de ter pessoas ou irmãos que podem nos ajudar a carregar, muitas vezes o próprio Espírito Santo que habita dentro de você vai te dar forças, vai te dar capacitação para fazer mais do que você conseguiria fazer por conta própria. O preço pode até ser alto, mas o propósito e a recompensa, como Paulo disse, são muito maiores e eternos. Quem toma a sua cruz todos os dias, não apenas segue Jesus, mas se torna parecido com Ele. E essa é a essência de um discípulo. Onde muitas pessoas viram a derrota na vida de Jesus, era onde Ele estava conquistando a vitória. E talvez as pessoas vejam derrota na sua vida, por estar carregando essa cruz. Mas é onde Deus está enxergando a vitória, em cada detalhe. Talvez a reflexão que nós precisamos fazer hoje é sobre qual é a cruz que eu tenho carregado. Será que você consegue identificar as cruzes que você carrega? E será que você tem fugido daquela cruz que o Senhor colocou diante de ti, ou que você sabe que precisa ser carregada? Ou você tem abraçado a cruz, por entender que esse é o seu chamado e a sua decisão? Talvez você tenha testemunhos ou frutos de momentos onde você carregou cruzes e elas frutificaram. E talvez o seu posicionamento com a cruz que você carrega possa estar inspirando outras pessoas a se aproximarem de Cristo. E o mais importante é que
A cruz não precisa ser simplesmente um peso, mas uma alegria por ser participantes do sofrimento de Cristo. Eu queria acrescentar mais uma coisa naquele desafio de 21 dias que eu dei semana passada. Eu pedi para que vocês orassem, para que o Senhor mostrasse se existe alguma área da vida de vocês onde vocês precisavam negar a si mesmos. E eu queria que vocês acrescentassem mais uma oração para vocês fazerem nesses próximos 14 dias. Quando vocês orarem pela manhã, vocês perguntassem ao Senhor: Senhor, qual é a minha cruz de hoje? Qual é a cruz que o Senhor quer que eu carregue hoje? E aí você vai começar a entender e a experimentar um pouco do plano e do propósito que o Senhor tem para a sua vida. Eu queria que a gente orasse agora por esse tema. Talvez alguns de vocês tenham fugido da cruz, ou estão fugindo da cruz. Talvez alguns estejam buscando um cristianismo confortável, sem custo, sem sacrifício. Ou talvez você esteja simplesmente cansado de carregar a cruz, sem entender o propósito disso. E eu queria que a gente orasse juntos. Eu acho que cada um aqui tem a sua cruz e o seu momento e a sua vida, aquilo que permeia a sua mente. Eu queria que, enquanto eu estivesse orando, que você orasse no seu lugar, para que o seu momento, para que a sua cruz possa ser ministrado pelo Senhor. Não tenha vergonha da pessoa que está do lado. É um momento de restauração, é um momento onde o Senhor quer falar contigo, mas Ele precisa ouvir a tua voz, Ele precisa que você se posicione. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada um dos Teus filhos e filhas, Pai. Em primeiro lugar, Senhor, eu quero pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes nós buscamos o conforto, nós buscamos, Senhor, aquilo que não tem desafios, aquilo que nos traz uma alegria momentânea, Senhor, e muitas vezes deixamos de lado aquilo que é a nossa missão, o nosso chamado, aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, Senhor. Nós não queremos ser negligentes, nós não queremos, Senhor, fugir da Tua cruz. Nós queremos estar diante dela, nós queremos abraçá-la, porque nós queremos fazer parte daquilo que o Senhor começou, Senhor. Nós somos salvos, resgatados, e o preço já foi pago por nós, e nós queremos em gratidão, Senhor, abraçar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos pede, Senhor. E se o Senhor nos pede para abraçar essa cruz e carregar, Senhor, aqui estamos, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Não queremos só ser usados, Senhor, para aquilo que traz fama, reconhecimento, para que o nosso ego seja inflado. Nós queremos ser usados para aquilo que o Senhor precisa. Nós queremos ser usados para aquilo que o Senhor entende que nós precisamos, Senhor. E nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, Senhor, buscando em Ti, Senhor, aonde estão, Senhor, as cruzes que nós temos que carregar, Senhor. E que não importa, Senhor, aquilo que nós temos pensado até aqui, não importa, Senhor, as decisões, os planos que nós temos feito até aqui, Senhor, que seja tudo conforme a Tua vontade, Senhor. A nossa vontade depende de Ti, Senhor. Que a Sua vontade seja soberana sobre as nossas vidas, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, rendidos a Ti, Senhor. Como nós cantamos no começo desse culto, Senhor. Tudo entregarei, Senhor. E nós queremos entregar tudo, Senhor. Nós queremos entregar tudo o que nos afasta dessa cruz que o Senhor separou para nós. Porque nós entendemos hoje, Senhor, que a cruz não é um peso, que a cruz não é a morte, mas a cruz é o recomeço e a ressurreição. É a morte daquilo que te desagrada, mas é a ressurreição, Senhor, daquilo que te honra, daquilo, Senhor, que é o melhor para cada um de nós, Senhor. E nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, com humildade, Senhor, pedindo, Senhor, para que o Senhor nos mostre, Senhor, para que o Senhor nos guie, Senhor, para aquilo que é o Teu plano e o Teu propósito para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu queria encerrar essa ministração de hoje com 2 versículos. 2 versículos que servem de inspiração para tudo aquilo que a gente falou hoje. O primeiro deles é um de Romanos 8,18, que diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. Os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. E eu vou encerrar com aquele versículo que eu disse que era o meu segundo preferido na Bíblia. Apocalipse capítulo 21:4, que diz:
Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém? Que nós possamos abraçar a nossa cruz. Que nós possamos entender que pessoas fizeram isso antes de nós. Não é sobre o que nós vamos ganhar, mas é sobre o preço que já foi pago pela vida de cada um de nós. Porque aquilo que nós poderíamos ganhar, nós já ganhamos. Nós temos acesso a uma vida de eternidade com Ele. A diferença é como que nós vamos chegar lá. E eu quero que cada um de vocês chegue lá gordo de bênçãos, gordo de galardões, reinando com Cristo, para que a gente possa estar face a face com Ele, celebrando e festejando. Amém? Senhor, eu oro pelos teus filhos e filhas, Senhor, e eu peço, Senhor, para que o Senhor leve em cada um deles, Senhor, em segurança para suas casas, Senhor. Que, Senhor, a despeito de uma mensagem talvez forte, pesada e confrontadora, Senhor, que ela chegue aos corações de uma forma leve, não como uma bronca ou como um peso, mas como um chamado para a restauração, para algo que é muito melhor e muito maior do que nós temos vivido ou experimentado, Senhor. E eu oro, Senhor, para que teu Espírito Santo continue ministrando ao coração de cada um dos teus filhos e filhas, Senhor, para que eles possam experimentar cada vez mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Leva, Senhor, cada um dos teus filhos e filhas em segurança para suas casas. E que a Tua presença os acompanhe. E que as experiências que eles venham a ter contigo, Senhor, formem cada vez mais, Senhor, os seus caráteres. E que eles possam ter cada vez mais intimidade contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe e que vocês tenham uma excelente semana. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.